Olha o que ensina, 2 Coríntios, no seu capítulo 5, no verso 10. Porque todos nós, temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Todos nós, ou seja, sem exceção. Cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Como nós vimos no texto anterior, se os salvos serão julgados, porque o julgamento começa pela casa de Deus, né? Se os salvos serão julgados, e ele ainda confirma aqui, que todos nós teremos que comparecer perante um tribunal de Cristo, para sermos julgados, né? E prestarmos conta, ó, cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Então, como se julga uma pessoa sem que ela se lembre, se recorde ou tenha uma lembrança do que fez? Não há lógica nisso. Olha o que confirma ainda Mateus, seu capítulo 12, dos versos 36 a 37. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Ou seja, vai haver um tribunal, vai haver um julgamento, e prestaremos conta até daquilo que falamos para ofender, para magoar, para machucar, para desmerecer as pessoas. Até pelas nossas palavras nós seremos julgados, porque elas servirão para nos absolver ou para nos condenar. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Deus nos julgará por todos os nossos atos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Até por aquilo que fazemos em segredo, escondido das pessoas, mas não escondido do Senhor, a quem nada escapa, o Espírito Santo. Ou seja, se um tribunal vai se assentar, se seremos julgados ou se prestaremos contas de tudo que fizemos aqui na terra, seja de bom ou seja de mal, até aquilo que fizemos em segredo, como que os salvos, estando eles nos céus, não se recordarão, não se lembrarão, não terão memórias, não terão lembranças de sua vida aqui na terra, das suas escolhas, dos seus atos, das suas ações. Então não há lógica. Então o texto de Isaías, em que diz: pois crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então esse texto de Isaías não está querendo dizer aquilo que a igreja está ensinando. Então a que seria Isaías estaria se referindo? De que coisas ou quais coisas nós não lembraremos, não teremos memória, não teremos lembranças? Seria dos nossos entes queridos, parentes, familiares, pessoas a quem amamos, pessoas que fizeram parte da nossa vida, que foram importantes para a gente? Não. Nós vamos contextualizá-los, mas antes, olha o que ensina Mateus, no seu capítulo 26, dos versos 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Olha o verso 29. E aqui está o texto para a gente fazer uma análise textual. Verso 29. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. O que é que ele estaria dizendo aqui com isso? Aqui está se tratando da ceia do Senhor, só para a gente contextualizar, né? E eles ali, junto à ceia, que Cristo diz a ele que não voltariam a beber juntos, né? Mas que no futuro eles voltariam a se reunirem, né, novamente no reino de seu Pai. Então, que sentido teria o Cristo dizer para eles aqui, né, para confortá-los, de que mais uma vez voltariam a se reunir, desta vez no reino de seu Pai? Ou seja, seria preciso, seria necessário que eles se recordassem disso, para que mais uma vez, quando chegasse aquele dia, o qual eles estavam ansiosamente esperando, né, e eles se recordando desse evento tão importante que é a ceia do Senhor, mais uma vez eles voltassem a se reunir, pois eles estavam ansiosos para encontrar o seu Senhor. E nesse banquete, nessa nova ceia no reino de seu Pai, quem estaria presente? Olha o que diz aqui:
Mateus, ainda em Mateus, agora no capítulo 8, no verso 11. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete no reino dos céus. Aí eu pergunto para vocês, onde foi que vocês conheceram a história desses heróis? Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Sansão, Davi, Salomão. Onde foi que nós conhecemos a história desses heróis bíblicos? Lá, estando no céu e salvos, ou já aqui na terra em nossa vida terrena? Obviamente que aqui. Então, para Cristo dizer isso, que nós iríamos sentarmos à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, não seria porque, de fato, nós iremos nos lembrar desses eventos? Porque no céu, Cristo vai nos dizer, olha ali está Abraão, ali está Jacó, ali está Isaque. E nós vamos ficar ansiosos para ouvirmos as suas histórias de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Salomão, de Davi, de Sansão, e também de Abraão, de Isaque, de Jacó. Pois não teria sentido algum Cristo descer das suas costas celestiais, né? Morrer em nosso lugar uma morte que era nos merecida para nos salvar, nos resgatar do pecado, das nossas transgressões, e todo o seu sacrifício ser esquecido, e ninguém ter memória daquilo que vivemos, daquilo que Cristo viveu em nosso favor, do que sofreu em nosso favor. Não teria sentido algum. Então o texto de Isaías, usado pela igreja para ensinar e pregar, que não teremos lembrança, que não lembraremos de nada das coisas passadas, não é a isso que Isaías está se referindo, que nós vamos descobrir aqui. Olha o que ensina Apocalipse, no seu capítulo 14, dos versos 2 a 3. Eu ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando junto. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. E o que é que esse texto está falando? Para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Um grupo especial de salvos estão cantando hinos, louvores, um cântico em agradecimento a Deus por terem os comprados da terra, ou seja, por meio do sacrifício de Jesus, por meio do sangue do Cordeiro, por terem salvado a esses. Então eles estão cantando esse hino, esse louvor, esse cântico novo em agradecimento a Deus. Então, para que eles estejam aqui cantando esse hino, esse louvor, esse cântico novo em agradecimento, a lógica é porque eles se lembram, porque eles se recordam, porque eles têm memória, têm lembrança do que viveram. Só assim eles poderiam agradecer. Como é que se agradece por uma coisa que você não se lembra? Por uma coisa que você não se recorda, não tem memória dela? A lógica nisso, então a gente já entende, já percebe que o texto de Isaías usado para pregar e ensinar que não teremos lembrança, recordações, memória das coisas passadas, não é a isso, não é a esquecer de tudo que vivemos, entes queridos, familiares, parentes, pessoas a quem amamos, pessoas que fizeram parte de nossa vida. Não é a isso que o texto de Isaías está se referindo. Isso tem que ficar claro.